Pessoal, o que nós vamos fazer agora é a amura. A amura ou costado, né? É a parte que vai aqui, ó, tá, pessoal? A cerca, né? Ou então o muro que vai aqui nessa superfície aqui do convés, certo? Isso se chama amura ou costado, certo? E para isso nós vamos colocar um alongamento de caverna aqui, que é essa parte aqui, essa madeirinha aqui, ó. Nós vamos colocar ela aqui assim, ó. O alongamento da caverna. A caverna pode ser feito também já alongada, certo? Que vai ficar aqui a parte do convés, né? Uma parte da estrutura da caverna. E a outra parte segue mais para cima, para fazer a amura, certo? Isso tem essas formas de fazer, mas o que eu mais faço assim, né, até nas cavernas fechadas, é essa madeirinha aqui, que ela é colocada aqui bem do lado aqui, ó, da caverna, certo? Que é o alongamento da caverna. E aí você tem que dar uma estudada para saber qual é a dimensão dela, né? A largura, a espessura, certo? Então o que a gente tem que fazer? Aqui vocês já podem ver aqui, ó, a escala desse barco aqui tá para 1:30, certo? O tamanho natural da embarcação é de 24 metros, certo? E aí nós passando ele na escala, ele fica com 80 centímetros, que é esse comprimento aqui, ok? E para a gente poder saber qual a altura dessa amura aqui, a amura geralmente ela mede 1 metro, certo? É uma média aí de medida, né? 1 metro, 80 centímetros até 1,10 m é o tamanho de uma amura, certo? Que ela vai dar mais ou menos assim na cintura de um homem de 1,70 m aí, mais ou menos, certo? Que onde vai essa amurada aqui do lado aqui, né? Então, aí nós temos que fazer esse cálculo aqui, certo? Pegar 1 metro, né? Ou 1000 milímetros, né? 1000 milímetros e dividir por 30, que é a escala, certo? Aí nós vamos chegar com 3 centímetros, certo? Então essa amura aqui ela vai ficar com 3 centímetros de fora a fora. Um outro detalhe, pessoal, que eu peço até que vocês me perdoem, na execução do isopor, certo? Ficou faltando uma parte aqui de explicação, que é essa parte dessa curvatura aqui, ó. Tá certo? Essa curvatura aqui. Além da curvatura da caverna, né? Além da curvatura da caverna, que é essa parte aqui de cima aqui, também tem essa curvatura aqui no convés aqui, ó. Certo? Isso é necessário. Um barco ele não é totalmente reto, né? Ele tem essa curvatura aqui. Por quê? Porque no balançar do barco, né, toda a mercadoria que tiver aqui vai ser sempre jogada para o meio, né? Porque ele balança assim para cá e para lá, né? Nas ondas, certo? Então ele sempre tem a tendência de manter as peças que porventura estejam soltas, elas sempre voltam para o meio, certo? No balanço da embarcação, correto? Então eu peço que vocês me perdoem de eu não ter explicado isso na última parte lá, mas quando for executar o isopor, já pega essa medida aqui também e já deixa delineada, né, essa parte aqui, ó, no isopor, para que possa acompanhar, né? Então as cavernas vão ficar certinho aqui, ok? Então o nosso próximo passo é isso. Nós vamos colocar essas madeirinhas aqui de fora a fora, depois colocar essa parte de cima aqui, ó, em cima dessas travessas aqui da amura, tá? Nós vamos calcular, né, a medida. A harmonia de uma embarcação, de uma maquete, ela fica devido a você ser mais preciso na escala, correto? Quanto mais preciso você for na escala, mais harmonia tem a embarcação.
Porém, tem alguns detalhes. Por exemplo, se num cálculo que você fizer aí, né, dá uma diferença aí, vamos supor, você faz um cálculo lá, né, vamos ter uma ideia aqui, por exemplo, né, que essa escala fosse, ao invés de ser 30, fosse 32, tá? 32, né? 32, a escala de 1 para 32. E aí você pega 1 metro, deixa eu apagar aqui. Você pega 1 metro, que pode colocar aí 1000 milímetros, né? Dividido por 32, vamos supor, 32 igual a 31,25, tá certo? Então você não vai fazer aí uma madeirinha, que é aquela madeirinha que eu falei para você que vai aqui, né, no convés, com 3 centímetros, 1 décimo de milímetro aí, não, 1 milímetro, né, 3 centímetros e 1 milímetro, 25 décimo de milímetro. Então não há necessidade de fazer isso, né? O que a gente faz então? A gente arredonda, né? Ou arredonda para 31, certo? Se for aqui mais que 50, aqui o valor, né? Se for mais que 50, então ao invés de você colocar 31, vamos supor assim, 50 não, vamos colocar 60, vai? 60 décimos aqui, então ao invés de você colocar 31, você coloca 32, tá certo? 32 milímetros, né? Até aí é justo que se faça assim. Mas se tivesse esses décimos aqui assim, então arredonda, deixa para 31, né? Porque é complicado você trabalhar numa escala tão precisa assim, né? Mesmo na construção da embarcação, tem alguns carpinteiros que fazem numa certa medida e outros fazem numa outra medida. Então não tem uma medida padrão, né? Você vai usar aquela medida que for mais adequada à embarcação que você for fazer, né? Lógico que tem uns certos critérios, mas só que você tem uma forma de ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? É essa aí que nós vamos continuar.